e eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o batismo, sobre o que é isso, qual é esse significado das pessoas virem aqui e mergulharem na água, saírem, né? Qual que é esse significado para as nossas vidas? Qual que é o significado para a nossa fé? O que isso significa na nossa caminhada cristã? Né? E eu gostaria de ler um texto que está aí no boletim, Mateus 28:19, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16 também diz isso. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o batismo é uma ordenança de Deus. Primeira lição que nós vemos sobre o batismo nas águas é que ela é uma ordenança. O próprio Jesus, antes de voltar ao Pai, quando ele esteve aqui, ele deixou essa ordenança para nós, como igreja. Então, o batismo é uma ordem, é uma ordenança. E glória a Deus pela vida de vocês que estão obedecendo a esse chamado, a essa ordenança de Jesus. E uma ordenança para quem? Para aqueles que creem. Aqueles que creem em Jesus. É como um selo da nossa fé. O batismo deve ser visto como um selo de justiça que vem pela fé. E evidentemente deve seguir a fé, como determina as palavras finais de Jesus, que se encontra no Evangelho. Então, a consequência do batismo, ela vem através da nossa fé, em quem nós cremos. Um dos motivos que nós, como igreja, nós não batizamos crianças recém-nascidas. Porque, como nós acabamos de ler em Marcos, que diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, antes do batismo, antes de mergulhar nas águas, primeiramente precisamos crer com o coração. Crer que Jesus Cristo salvou a cada um de vocês. Crer pela fé em Cristo Jesus. Obedecemos esses princípios bíblicos. E para que nós possamos crer em Jesus, é necessário pregar a palavra de Deus. É necessário testemunhar sobre Jesus. E esse é um dos papéis da igreja. Pregar, anunciar o evangelho. Para que pessoas creiam em Jesus. E elas crendo em Jesus, obedeçam esse chamado. E tenham esse selo da fé, que é o simbolismo do batismo nas águas. Terceira lição que nós podemos ver como um batismo, lá em Colossenses 2, verso 11 e 12, que diz: Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas por despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Batismo também é considerado a circuncisão do coração. Oh, mas que palavra difícil que é essa? O que significa isso? Na velha aliança, quando Deus chama o seu povo, ele coloca a circuncisão para ter uma separação de um povo santo e limpo diante do Senhor. E a circuncisão era todo homem, né? Toda criança recém-nascida, ela tinha um sinal na carne, o prepúsculo era cortado. E ali era uma circuncisão física, mas hoje em Cristo Jesus nós temos a circuncisão do coração, uma marca. E o batismo é isso,
É uma circuncisão, é um simbolismo que as pessoas estão sendo mortas para si mesmos, sepultadas como Jesus foi sepultado, mas ressurreto através de Jesus, pela fé em Cristo Jesus. É apenas um simbolismo. Vocês não vão morrer literalmente, tá, gente? Mas espiritualmente, mostrando, simbolizando essa maravilha, essa obra de Cristo em nós. Quarta lição que nós vemos no batismo: o batismo não salva. O batismo, ele em si, ele não salva, mas ele acompanha quem é salvo. Aqueles que são salvos em Cristo Jesus são batizados. É lógico que há momentos que não deu, que nem o ladrão da cruz, quando não teve tempo dele ser batizado ali, porque ele já morreu, já partiu. Mas o batismo acompanha a salvação. O batismo não salva ninguém. Jesus disse que quem crer e for batizado por crer, não é um requisito, mas só é batizado quem crer em Jesus. E sabe que crer em Jesus não é apenas acreditar em Jesus. Porque muita gente acredita em Jesus, que Jesus existiu, que Jesus veio nesse mundo, amém? É muito fácil, nós temos fatos históricos, né? Nós podemos ter a certeza que Jesus veio e habitou nessa terra, que Jesus existiu. E a nossa fé, a nossa crença, não é apenas somente que Jesus existiu, mas sim crer na obra que ele veio fazer. Nas ações, na atitude que Cristo fez. Isso é crer na obra. Qual que é a obra? Dele morrer na cruz, sendo puro, sem nenhuma condenação. Um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tinha culpa nenhuma, mas ele se entregou para morrer por nós. Para mim, por cada um de vocês. E por aqueles que estão batizando hoje. A obra de Cristo. Vocês não apenas estão crendo que Cristo veio nessa terra e fez milagres, ressuscitou pessoas, curou, expulsou endemoniados, mas sim na obra redentora de Cristo. É nisso que nós somos salvos. De reconhecer que somos pecadores. De reconhecer que sem Deus nós não prestamos. De reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Porque nós herdamos o pecado da humanidade, de Adão lá no início. E somos pecadores. E só resolvemos essa questão através de Jesus. Crendo na sua obra salvadora de redenção. Então o batismo em si não salva ninguém. Mas ele acompanha a salvação. Se somos salvos em Cristo Jesus, nós vamos declarar publicamente quem nós cremos, em quem nós cremos e aonde a nossa fé está firmada. Isso é algo maravilhoso. E como é bom ter acompanhado esses irmãos aqui durante quase 3 meses de estudo, de aula. Nós montamos uma salinha de batismo, eu e o pastor Lucas acompanhando, e foi algo fantástico. Conhecemos um pouco as escrituras, as histórias, ali pudemos ter mais proximidade. Isso é algo maravilhoso. E a quinta lição que nós vemos no batismo é uma identificação com Cristo. O batismo tem um significado, além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus, ele fala algo, na verdade, que é no meio de através de nós externamos o tipo de fé que temos depositado em Cristo Jesus. Então é uma identificação com Cristo. Porque o próprio Jesus batizou, ele precisava ser batizado, mas ele batizou para nos dar exemplo. Para mostrar o arrependimento. Para mostrar que nós precisamos ser purificados. E que só Ele pode fazer isso em nós. Então que nós possamos estar
nesse momento de reflexão, nesse momento de celebração, estamos voltando os nossos olhos a Jesus, que Ele é o nosso Salvador e Redentor da nossa vida. Ele pagou um preço muito alto. Não são pessoas perfeitas que irão batizar. Né? Às vezes as pessoas falam, eu vou batizar só quando eu tiver 100% parecido. Não. É o início de uma fé, é o início de uma caminhada com Jesus. Que nós, como nós aprendemos hoje na escola bíblica, Abraão, o pai da fé, foi para um lugar que nem sabia, foi para um lugar que nem conhecia, o Senhor foi guiando e foi direcionando a vida deles. E é algo que o Senhor está fazendo na vida de vocês hoje. Nós não podemos ver lá na frente onde alcançar. Mas seguir a Jesus é a maior e melhor decisão das nossas vidas. Tomar um passo de fé. Tomar um passo publicamente diante de Deus e da igreja e dos homens que somos seguidores de Jesus. É uma decisão maravilhosa em nossas vidas. E que nós possamos estar celebrando nesse momento. É apenas um simbolismo nas águas. Mas é algo que Jesus deixou para nós fazermos até que Ele venha. É uma das nossas missões como igreja, como família de Cristo. Glorificar a Ele, testemunhar, pregar a palavra para que as pessoas creiam em Jesus e tomem esse passo de fé. Amém? Essa reflexão que eu gostaria de trazer, eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa festa maravilhosa. Obrigado por esse dia tão especial, ó Pai, onde nossos irmãos irão proclamar publicamente aquilo que o Senhor já fez no coração deles, ó Pai. E que o Senhor venha estar continuando a boa obra que o Senhor começou em cada um aqui, ó Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, ó Pai. E continue falando em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.